Por volta do século XVIII, a costa leste da América do Norte foi dominada pelas 13 colônias da Grã-Bretanha, e tribos como Pequot, Powhatan e Massachusetts foram praticamente eliminadas. Já os povos Odawas, Shawnees, Lenapes e Iroquois começaram a se expandir. O Império Francês reivindicou um vasto território no interior, que ia de Labrador a Louisiana. Mas esta era uma terra povoada por tribos nativas, que praticavam um intenso comércio de peles com os franceses. Em 1754, a Guerra dos 7 Anos eclodiu entre França e Inglaterra, pelo domínio do Novo Mundo, e os nativos, que caíram de paraquedas no meio deste conflito, se viram obrigados a escolher um lado. As 6 nações dos iroqueses apoiaram a Inglaterra, e quase todas as demais ficaram ao lado dos franceses, mas acabaram derrotados e seu território foi anexado. Ao contrário dos franceses, que eram negociantes de peles, os ingleses tinham outros interesses, como dominar de vez essas terras, e à medida que os britânicos deslocavam-se para o oeste, boatos de guerra se espalhavam entre os nativos. Em 1763, o chefe Pontiac da tribo Odawa criou uma aliança com 14 tribos e iniciou uma guerra contra os britânicos, capturando 8 fortes e matando cerca de 2.000 colonos e 400 soldados. A feroz resistência nos Grandes Lagos fez os britânicos recuarem e firmarem um compromisso de não colonizarem terras a oeste das montanhas Allegheny. No ano de 1768, nasce na tribo Shawnee o homem que estaria destinado a liderá-los em batalha, Tecumseh, a estrela cadente. Os Shawnees sempre foram um povo errante, assolado por conflitos, foram empurrados para leste pelos iroqueses e acabaram se estabelecendo ao longo do rio Ohio. Porém, os iroqueses venderam terras de Kentucky e Virgínia do Oeste aos britânicos. Terras estas que os Shawnees dependiam para a caça. Em 1774, quando os colonos começaram a chegar, os guerreiros Shawnee começaram a defender as suas terras, mas em menor número e com menos armas acabaram derrotados, sendo forçados a abandonar as suas terras. O pai de Tecumseh foi mortalmente ferido em batalha, mas antes de morrer, clamou a seu filho primogênito a liderar os demais em batalha. Órfão de pai aos 6 anos e com sua mãe grávida, Tecumseh e os Shawnees foram obrigados a moverem-se para o oeste. Naquele inverno, sua mãe deu à luz a trigêmeos, mas apenas 2 sobreviveram. Um deles se chamou Lalawefika, que mais tarde teria um impacto profundo na vida de Tecumseh. Um ano depois, as 13 colônias declararam independência do Império Britânico, mergulhando a região em guerras, e povos nativos se juntavam à briga ao lado da coroa britânica. Entre eles estavam os Shawnees, que buscavam recuperar suas terras perdidas contra os agora rebeldes. Isso fez com que os americanos enviassem soldados para confrontar os Shawnees, que logo alcançaram a aldeia de Tecumseh. Muito jovem para lutar, ele, junto a mulheres e crianças, fugiram, enquanto os guerreiros tentavam segurar as tropas, sem sucesso. Nos anos seguintes, Tecumseh cresceu e começou a ser treinado por seu irmão mais velho para se tornar um guerreiro. Em 1786, Tecumseh entrou em sua primeira batalha contra os americanos, em Mad River, Ohio, mas acabou entrando em pânico e fugindo, falhando em seu primeiro teste como guerreiro. Ele ficou enojado de si mesmo e jurou nunca mais ser um covarde. Com o passar dos anos, ele se tornou um grande guerreiro, mas ainda estava à sombra de seu irmão mais velho. Os conflitos continuavam e a jovem nação estava sedenta por expansão. Em 1785, ele e seu irmão Shizekau participavam de ataques a barcos de colonos que cruzavam por sua terra natal, os quais traziam suprimentos. Eles eram aliados dos Cherokees, Mingóis e Delawares, e a percepção de mundo de Tecumseh mudou. Ele começou a se ver primeiro como um nativo e depois como um Shawnee, percebendo que seu povo nunca estaria livre do colonialismo a menos que se unissem. Ele menosprezava a ideia de nativos venderem suas terras a colonos, começando a sonhar
com uma nação indígena unificada. Em 1791, uma aliança tribal foi formada para empurrar os americanos de volta para o leste, liderados por Tartaruga Pequena e Jaqueta Azul. Eles massacraram 1000 soldados americanos que estavam acampados no rio Wabash. Tecumseh não estava presente nesta batalha. No ano seguinte, Tecumseh e seu irmão Chisikau juntaram-se aos Cherokees e Creeks, lançando um ataque à estação Buchanan, no Tennessee. De dentro da fortificação, 20 homens deteram 300 nativos. Tecumseh conseguiu escapar com vida, mas seu irmão mais velho acabou morto. Nos anos seguintes, Tecumseh tornou-se um guerreiro reconhecido e acabou juntando seguidores leais a ele. Em 1794, a Guerra Indígena do Noroeste chegava ao seu clímax. Tecumseh uniu forças com Tartaruga Pequena e Jaqueta Azul, formando um exército de 1.300 nativos. Ao lado deles, também estavam milicianos canadenses liderados por britânicos, que tinham interesse em acabar com a influência americana da região. Juntos, eles enfrentaram 2.000 soldados americanos nas margens do rio Maumee, mas foram oprimidos. Os nativos tentaram se refugiar em Fort Miami, dominado por britânicos, mas estes não deixaram os nativos entrar. Tecumseh jamais esqueceria esta traição. Os Estados Unidos finalmente conseguiram impor sua soberania no Noroeste, e os nativos foram obrigados a assinar o Tratado de Greenville, que reconhecia parte dos Grandes Lagos e de Ohio como solo americano. Tecumseh recusou-se a assinar. Pelos próximos 10 anos, ele esperou por seu sonho de transformar os nativos em uma nação unida e autossuficiente. Até que em 1805, seu irmão mais novo recebeu uma visão do Grande Espírito, em que ele, Lalauefika, se transformaria em Tenxuefika, aquele que abre a porta, ficando conhecido como o Profeta, e lideraria tribos de toda a fronteira. Na virada do século, a Louisiana foi comprada dos franceses, e após a vitória na Guerra do Noroeste, os pioneiros americanos começaram a tomar o território, outrora ocupado por nativos. Mas Tecumseh jamais desistiu de seu sonho. Destino ou não, o seu irmão Lalauefika desencadeou um grande movimento religioso, mesmo sendo visto como a ovelha negra da família, pois não era um guerreiro como seus outros irmãos. Ele possuía apenas um olho, pois perdeu o outro em um acidente quando era criança, passando o resto de sua vida bêbado. O profeta então começou a espalhar seus ensinamentos aos Shawnees, dizendo que eles eram a criação original do Grande Espírito e que os brancos eram filhos do maligno, e que os nativos deveriam manter a sua vida livre. Condenou também o casamento entre nativos e brancos, o consumo de álcool e o uso de roupas europeias. Em 1805, várias comunidades nativas sofreram com um surto de varíola e a culpa caiu sobre as supostas bruxas. No ano seguinte, o profeta liderou uma caça às bruxas, que usou para aumentar ainda mais a sua influência. Ele perseguiu todos aqueles que adotavam costumes dos brancos. Nativos cristãos e chefes amigos de americanos foram capturados, torturados e mortos. Tudo isso em nome da expulsão das supostas bruxas do meio dos nativos. O profeta logo conseguiu inúmeros seguidores de diversas tribos. Essa agitação no Noroeste fez com que o governador de Indiana, William Henry Harrison, visse o movimento como uma ameaça. Em 1808, o profeta juntou forças com seu irmão Tecumseh e fundaram um vilarejo, conhecido como Prophetstown. Nos anos seguintes, vários nativos se uniram ao vilarejo, atraídos pelos ensinamentos do profeta e pela reputação de guerreiro de Tecumseh. Tecumseh partiu atrás das antigas tribos do Noroeste, de aldeia em aldeia, informando de que eles não seriam subjugados e que deveriam juntos criar uma confederação para resistirem. Assim, os Ojibwe, Wyandots, Fox, Sauk, Odawas, Kickapoos, Lenape, Miami, Seneca, Onondaga, Delawares e Shawnees uniram-se à sua causa. À medida
que mais e mais tribos mudavam-se para Prophetstown, a Confederação Nativa virava uma crescente cidade-estado, dentro de terras reivindicadas pelos americanos. Em 1809, o governador de Indiana, William Harrison, coagiu chefes Delaware, Pottawatomie e Kickapoo a assinarem o Tratado de Fort Wayne, que cedia cerca de 12.000 km² ao governo dos Estados Unidos. Este tratado enfureceu Tecumseh, que em 1810 se encontrou cara a cara com Harrison, onde tiveram uma discussão acalorada. Tecumseh insistiu que a terra não poderia ser vendida e que elas pertenciam aos nativos. Harrison respondeu que tribos individuais eram livres para fazerem acordos. O debate inspirou a icônica citação de Tecumseh: "Venda um país, por que não vender o ar e o mar? Assim como a terra, o grande espírito não os fez para o uso de todos os seus filhos?" Harrison o questionou. Se as tribos eram uma só nação como afirmava, por que o grande espírito não fez com que todos falassem a mesma língua? Tecumseh perdeu a paciência, declarando que tudo o que Harrison dizia era mentira e que os americanos haviam enganado os povos nativos. Ele sacou de sua machadinha. O governador então desembainhou a sua espada, mas nenhum dos lados atacou. Tecumseh mais tarde percebeu que estava errado ao ameaçar Harrison e no dia seguinte o encontrou novamente, desta vez no acampamento Shawnee. O chefe nativo ofereceu aliança aos Estados Unidos contra os britânicos, se eles renunciassem às terras nativas adquiridas em tratados. Harrison não prometeu nada, mas disse que falaria com o presidente. Em 1811, Tecumseh viajou para o sul, no atual estado de Alabama, buscando formar novas alianças. Os indígenas daquela região eram conhecidos pelos americanos como as 5 tribos civilizadas, devido à adoção de práticas europeias. Mas Tecumseh encontrou resistência destes nativos, rejeitando seus apelos por união, preferindo acatar os tratados que haviam assinado com os americanos. Harrison, ciente de que Tecumseh estava ausente de Prophetstown, aproveitou disso para lançar um ataque, procurando eliminar a ameaça nativa. Em 20 de setembro de 1811, Harrison marchou para o norte com 1.000 soldados, utilizando o mosquete modelo Springfield Flintlock 1795, com capacidade de disparar 3 tiros por minuto, montando um acampamento perto da aldeia. Em Prophetstown, haviam cerca de 700 guerreiros, a maioria armados com o mosquete britânico Brown Breeze, além de facas e machadinhas. Com o exército à sua porta, o profeta buscou uma visão junto ao Grande Espírito e teve a resposta de que deveria acabar com Harrison durante um ataque à noite ao acampamento americano. Assim, às 4 da manhã do dia 7 de novembro, os chefes de guerra lançaram o seu ataque. Mas Harrison era astuto e não subestimava os seus inimigos, pois havia ordenado que seus soldados dormissem com os mosquetes e a baioneta acoplada. Mas um vigia do acampamento avistou a aproximação indígena e disparou um tiro, que alertou as tropas americanas. A batalha então estava armada. Por volta das 7 horas da manhã, os nativos perceberam que estavam em menor número e desistiram da batalha, recuando para Prophetstown. Com a moral alta, os americanos lançaram o seu contra-ataque, cercando e atacando os nativos em fuga. Aqueles que conseguiram retornar a salvo para Prophetstown ficaram indignados com o profeta, pois ele havia prometido a vitória. O poderoso xamã então foi acusado de fraude e muitos renunciaram à sua lealdade, abandonando a aldeia. Na manhã seguinte, as tropas americanas avançaram para Prophetstown, mas a mesma havia sido abandonada. Então eles a incendiaram. Apesar do duro golpe, Tecumseh ainda tinha influência sobre muitas tribos, mas diante da situação, ele foi obrigado a recorrer a outra aliança, os britânicos. O major-general britânico Isaac Brooke, em 1802, havia se tornado chefe do exército colonial no Canadá e fortificou a fronteira com os Estados Unidos, preparando-se contra o futuro ataque americano, que desejava também tomar as terras canadenses.
Tecumseh e Brock tinham interesses mútuos de guerra, e após um encontro, decidiram atacar o Forte Detroit, onde as forças americanas do noroeste estavam. O Major-General controlava uma força de 700 homens e Tecumseh possuía cerca de 600 guerreiros. Eles estavam prestes a enfrentar uma força americana de 2.500 soldados. Iniciou-se então uma troca de tiros de canhão. As forças britânicas começaram a rodear o forte, enquanto os índios escondidos na floresta faziam um intenso barulho, criando a ilusão de que a força indígena era muito maior. Após algumas horas de cerco, os portões do forte se abriram e os americanos se renderam. A maior guarnição americana havia se rendido sem sequer lutar. Esta foi uma grande derrota americana. Tecumseh fez sua parte e havia entregado aos britânicos uma grande vitória. Mas agora seria a hora de seus aliados retribuírem o favor e ajudá-lo a estabelecer uma pátria para o seu povo. Infelizmente, isso nunca iria acontecer. Os Estados Unidos estavam determinados a se vingar pela derrota em Detroit, e assim, lançaram um ataque em Queenston Heights, capturando a cidade. Isso levou Brock a reunir sua milícia e 300 aliados nativos Mohawks para mais uma vez expulsar os americanos do território canadense. Mas seria neste conflito que o Major-General Brock encontraria o seu fim. Por fim, Queenston foi retomada ao custo de 1.000 americanos capturados e mortos, mas com a morte de Brock, a Confederação Nativa havia perdido o seu único aliado confiável. Por outro lado, um velho inimigo de Tecumseh assumiria o comando das forças americanas no noroeste, William Henry Harrison, o conquistador de Prophetstown. Harrison era um líder natural e um soldado obstinado, e seu primeiro ato foi construir o Forte Meigs, perto do lago Erie, planejando retomar o Forte Detroit. Henry Proctor, o substituto de Brock junto a Tecumseh, lançou uma ofensiva ao sul em 1813, aniquilando um pelotão expedicionário americano de 500 soldados e capturando outros 500. Tecumseh já havia partido a esta altura, mas muitos destes prisioneiros de guerra foram mortos pelos nativos, e Tecumseh, que abominava mortes desnecessárias quando teve conhecimento do ocorrido, questionou Proctor por ter deixado isso acontecer. Proctor então respondeu que não tinha como controlar os nativos, e Tecumseh replicou dizendo que Proctor não estava apto a ser um comandante. Isso fragilizou ainda mais a tênue aliança com os britânicos. Mais tarde, no mesmo ano, Tecumseh convenceu Proctor a lançar um ataque ao Fort Meigs. Apesar das duas tentativas de sítio ao forte, eles nunca conseguiram dominar as forças de Harrison, e mesmo fazendo novos cativos americanos nas batalhas, Tecumseh sempre evitava mortes desnecessárias. É por isso que até hoje muitos americanos nutrem grande respeito pelo chefe indígena como um honrado adversário. Em setembro de 1813, os Estados Unidos venceram um combate naval no lago Erie, a Batalha de Put-in Bay, cortando as linhas de abastecimento britânicas e os forçando a abandonarem o Fort Malden e Fort Detroit. Com a chegada do inverno, Proctor fugiu para o leste, o que enfureceu Tecumseh, que ainda desejava partir para a ofensiva. Ele sentiu-se traído, pois deu aos britânicos várias vitórias e não recebeu nada em troca. No fim das contas, Harrison decidiu ir atrás de Proctor, mesmo no inverno, que continuava a fugir. Tecumseh, mesmo decepcionado, não viu outra alternativa a não ser acompanhar Proctor em sua retirada, mas logo perdeu a paciência, lançando um ultimato: ou os britânicos paravam com sua fuga, ou sua aliança estaria quebrada. Proctor então voltou atrás e decidiu enfrentar os americanos. Mas já cansados e famintos, os 900 casacos vermelhos posicionaram-se às margens do rio canadense Tamisa. Tecumseh posicionou seus guerreiros em um pântano à direita, mas a esmagadora força de Harrison era composta por 4.000 homens, mais do que o dobro dos britânicos e nativos juntos. Com uma vasta planície pela frente,
Harrison dividiu suas tropas e lançou um ataque tão pesado que os guerreiros de Tecumseh não foram capazes de impedir a cavalaria. Tomados pelo pânico, a formação britânica se quebrou e Procter fugiu com 250 de seus homens, enquanto os 600 soldados restantes eram abatidos nos campos de batalha. Quando Tecumseh era jovem, ele havia feito um juramento: nunca mais fugir do campo de batalha. E mesmo agora, com seus aliados o abandonando, ele manteve seu juramento. Entrincheirados no pântano, os nativos lutaram até o fim sem os britânicos. Harrison ordenou então o ataque contra os nativos e um longo tiroteio se deu início. E foi neste pântano lamacento que a história de Tecumseh teve o seu fim, quando um soldado americano conseguiu acertar um tiro no peito do grande chefe Shawnee, que morreu imediatamente. Assim que os demais nativos souberam da baixa de seu líder, eles espalharam-se e fugiram do campo de batalha. A Batalha de Tamiza foi decisiva para os americanos e pôs um fim na grande resistência nativa. Nenhum outro líder da história nativa conseguiu tamanho respeito com diversas tribos como Tecumseh, mas sua morte pôs fim ao sonho de uma nação indígena unificada. A Guerra de 1812 duraria mais 2 anos após a morte de Tecumseh, mas agora os nativos já não eram uma ameaça consistente aos americanos. Após diversos embates entre britânicos e americanos, a guerra terminou, com os britânicos defendendo com sucesso o Canadá e com os americanos firmando de vez a sua soberania. No final, os únicos perdedores de fato foram as tribos indígenas, e a história de Tecumseh se tornou um trágico conto. Um grande homem, íntegro e bravo, que passou sua vida inteira lutando pela independência de seu povo e por um sonho, teve seu legado apagado assim que seu coração parou de bater. Mesmo assim, sua memória permanece viva, pois para os americanos ele era um nobre adversário, para os canadenses, o salvador de sua nação, e para os povos nativos da América do Norte, ele sempre será lembrado como o maior ícone de resistência. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até o próximo, valeu!